sem dúvida, Mitchell foi um dos gênios assim, da animação. Então é muito importante também entender que há contribuições, mesmo um artista do nível do Milt Kahl, ele tinha com certeza grandes outros artistas que estavam trabalhando junto com ele. Então é natural que ele tenha recebido uma influência muito grande desses outros artistas. Mas a diferença do Milt é que as pessoas se inspiraram muito nele. Primeiro porque todos se impressionavam pelo nível de desenho que ele tinha. Ele sempre foi um desenhista extraordinário. E ele tinha uma facilidade muito grande, principalmente para desenvolver poses, trabalhar muito bem a silhueta. Eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito desse estudo que eu fiz em cima dos desenhos dele. Uma das coisas que eu reparei no desenho do Milt Kahl, e que foi o que eu tive muita dificuldade, é que ele não opta pelo óbvio, sabe? Em que sentido eu digo isso? É que o shape que ele usa, ou seja, as formas, até mesmo o meio de construção que ele se usa, ele pega de muito. Me parece que ele se usa de muitos recursos para fazer isso, tanto estrutural quanto orgânico. O estrutural eu me refiro à geometria, e o orgânico é como a massa que está sobre essa estrutura ela se comporta. Isso que eu falei tem um pouco de sentido porque eu tentei encontrar alguns modelos assim de model sheet como a gente costuma usar, né, nas nossas produções atualmente, que são model sheets muito parecidos com essa daqui do Mickey, sabe? Assim, onde tudo tem etapas. Aqui a gente vai fazer essa estrutura que depois vai ser feito por essa. Então, cada parte do personagem tá tudo ali feito, né? Eu não sei se porque no caso daqui do Tigrão, eu não consegui encontrar essa espécie de model sheet que é comumente assim, que é comum a gente ver em nossas produções, né? Eu particularmente não encontrei. O que, no meu entender, faz um pouco mais de sentido é mostrar mais acting dele, as formas e explorações de poses, do que propriamente mostrar a estrutura. Então a gente tem aqui vários actings aqui do personagem, aqui mostrando como ele vai se adaptar a certas formas, né, e a certas maneiras também, no sentido que não seja blocos ou estruturas só geométricas, que é o que entendemos hoje em dia, ou fazemos hoje em dia em nossas produções. Se formos fazer uma comparação, seria como se fosse a gente ver o Tigrão, do Ursinho Pooh, e o Mufasa, do Rei Leão. Vocês reparam que o Rei Leão ele tem um aspecto um pouco menos estrutural, mais parecido mais com o urso de pelúcia, né? Enquanto que o Tigrão ele acaba tendo aspectos muito mais orgânicos e muito mais vivos do que o próprio Mufasa. Esse tipo de comparação é o que eu estou me referindo entre você montar personagens pensando só em formas geométricas, e outra é quando você tem um personagem que ele é pensado para estar vivo, entendeu? Pra estar vivo. Isso não tem nada a ver com a relação de animação com a animação, mas tem a ver com o design. E essa foi a grande dificuldade que eu encontrei na hora de fazer esse desenho do Multicolor. Porque na minha cabeça eu estou pensando muito nessa coisa estrutural, né? E na hora de estudar um desenho de alguém ou copiar o desenho de alguém. Então essa ideia de estrutura ela vem à tona. E é normal que ela venha e ela precisa vir à tona. Porque é nesse momento que certas barreiras. E é nesse momento que você vai aprendendo como resolver as coisas de outras maneiras. O First Pass, que é essa primeira etapa aqui que eu vou fazendo, foi muito complicado para mim para encontrar o desenho dele. Porque eu acho que, mesmo depois de feito, eu acho que eu não encontrei totalmente. E uma coisa que geralmente eu faço quando eu vou copiar um desenho de um artista, eu costumo olhar muito os trabalhos que ele já tem feito e estudando só no olhar, na forma de onde que ele, o que ele talvez pensou, o que talvez ele, as possíveis influências dele. Então aqui é um momento bem interessante, onde que eu marco essas duas linhas aqui. Aqui, eu marco essas duas linhas. Essas duas linhas aqui eu marquei para mim ter uma ideia de onde ele está entendendo ser o ombro
do personagem, sabe? Eu fiquei muito nessa dúvida, onde ele tá entendendo o ombro. E se vocês repararem, aqui ele tem, ó, ele tem uma quebra, ó. Ele tem aqui uma linha, uma, depois aqui tem outra, ó, duas, depois desce e três, né? Então, é quase algo parecido, quase com uma escápula, aqui a parte do ombro e aqui cotovelo, sabe? Algo assim desse tipo. Então, me parece que ele marca muito bem. Eu posso estar totalmente enganado nisso que eu estou dizendo, sabe? Mas o importante desses estudos é você ter essa conversa, esse diálogo com o desenho. Porque é só dessa forma que você vai absorvendo exatamente aquela cópia sua, aquilo que você está fazendo. É quando você se pergunta, na hora que você está desenhando, como ele resolveu isso, por que ele fez isso, por que ele fez daquela maneira. Nossa, que interessante, aqui eu acho que ele pensou desse jeito. Não necessariamente precisa ser o que ele pensou, entendeu? Mas é importante ter esse diálogo com a imagem que você está tendo do que você está fazendo. Porque é dessa maneira que você vai aprendendo a estudar, porque você vai se questionando, se perguntando, e até vendo coisas que te ajudam a melhorar o desenho. Eu estou nessa fase do second pass, né, que seria o segundo passo, aí, a segunda etapa do desenho, onde eu vou refinando coisas, eu vou apagando algumas coisinhas, ajeitando. Então, geralmente, eu trabalho... Na verdade, assim, pelo que eu estou estudando, eu tento trabalhar com 3 passos, porque isso foi uma coisa que eu aprendi com o Paulo Higgins, que é organizar as etapas do processo de desenho. Por exemplo, first pass é geralmente entender quase o acting da coisa, né? E o segundo passo seria refinar isso para que tecnicamente a sua linha converse com o acting que você explorou no esboço. Então, enfim, esse é o segundo passo, e como vocês podem ver, no segundo passo eu estou bem atrapalhado aqui, rabiscando e rabiscando várias vezes, principalmente essa parte do olho, porque o Mythical cria uma ilusão aí, no meu entender, e que mescla o natural, ou seja, o estudo naturalista do que eu comentei, da estrutura, o aspecto muscular e tudo isso, mais o designer e ainda mais o cartoon, que ajuda a passar esse exagero, né? Esse tipo de coisa. E realmente parece que é um urso de pelúcia, mas não ao mesmo tempo. Ele parece ser verdadeiro, real, no sentido de estruturado, saca? É um desenho extremamente complexo. Muito, muito, muito complexo. Nesses estudos nem é tão bom você ficar pensando quanto tempo gastou, mas pensar o quanto que você está absorvendo, né? E não desistir. Porque no primeiro passo, eu acho que o que é mais tentador, na primeira fase, que faz o bolsinho ali, é desistir e você dizer, cara, eu não sou capaz de fazer isso, mas não vou conseguir fazer isso. E não é essa a ideia. A ideia é você repetir esse diálogo com você e o desenho. Você repara que no primeiro passo eu tentei trabalhar algo estruturado e etc, tentando seguir uma lógica geométrica e não funcionou. Mas depois eu tentei trabalhar seguindo uma ideia de muscular, tentando entender como fosse um aspecto muscular humano, né? Então isso depois ficou um pouco mais fácil. Aqui eu já estou fazendo a última etapa, não é o resultado final que eu gostaria de ter feito. Tem erros aí, obviamente, tem muitos erros, principalmente a parte do rosto, ali tem o queixo. Acho que tem muita coisa para se consertar, deixar um pouco mais fino, ali o queixo dele e tal. Mas eu acho que valeu a pena. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo que eu fiz, me falem que eu vou fazer mais conteúdos desse tipo de coisa. Acho que o próximo desenho, a próxima coisa que eu quero comentar é sobre os desenhos do Bill Tytler. Eu peguei um personagem dele que ele fez, eu já desenhei, mas eu gostaria de saber se vocês têm interesse em ouvir mais esses comentários. Um abraço a todos.